nessa manhã, nesse culto, nessa celebração, meu irmão. Amém, querido, você pode se sentar. Que bom que você veio para a gente adorar junto a Jesus aqui. E eu estava pensando nessa canção, né, Postura do Reino, e pensando como que a gente entende o Evangelho e o cristianismo. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente é alcançado por Ele, né? Ele nos alcança, Ele nos resgata, né? Ele vem com a sua graça e nos conecta de novo com o Pai. E Ele faz isso para um propósito. E o propósito é para que a gente possa agora ser instrumento de Deus para conectar aqueles que não estão conectados com Ele. Então, quando em reino de Deus não tem a ver comigo, com as minhas vontades, com as minhas necessidades supridas. Reino de Deus tem a ver com aqueles que vão ser alcançados através da minha vida. Então, viver reino de Deus é isso. Obrigado, preciso da mesinha aqui. Viver reino de Deus é isso. Senão a gente vai viver aquele cristianismo eternamente necessitando do toque de Jesus, né, de uma bênção, de uma graça. E tem muita gente que vive o cristianismo dessa forma, né, como se fosse um eterno perdido que precisa ser encontrado pela graça. Né? Então a gente precisa entender, e essa série de mensagens que a gente vai começar hoje, ela vai nos incomodar talvez um pouquinho, porque ela fala sobre decolando nas boas obras. O nosso tema deste ano é alçando voo. E o texto é: os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Então este é o nosso propósito para esse ano. É o propósito para a minha vida espiritual, para o meu caminhar com o Senhor, e é o propósito para nós enquanto igreja, para que juntos a gente possa decolar. E nesse mês de abril, estudando a carta de Tiago, que é uma pequena carta lá no final do Novo Testamento, nós vamos trabalhar esse tema, decolando nas boas obras. Mas aí eu quero já começar fazendo uma pergunta para você, e a pergunta é a seguinte: qual o entendimento que a gente tem de boas obras? Quando eu falo isso, boas obras, no que você pensa? Isso é uma pergunta, então eu espero por alguma resposta. Oi? Fazer caridade. Falamos de boas obras, você pensa em ajudar o próximo. Né? O que mais? Boas obras. O que vem à tua mente? Vai, Bia. Suprir as necessidades do próximo. Então, quer dizer, entregar um prato de comida para alguém que você encontra na rua, comprar um remédio para alguém que pede, ou te aborda, né, dizendo que tem alguma necessidade, dar até alguma esmola, né, dar um dinheiro para alguém que está pedindo ali num sinal, entregar uma cesta básica para alguém que está com necessidade. Então, quando a gente pensa em boas obras, a gente pensa nisso, não é verdade? Em fazermos alguma coisa. Só que existe, às vezes, uma distorção a respeito do que são essas boas obras. Até mesmo porque muita gente acha que precisa fazer isso para conseguir a graça de um dia, né, lá no final da vida, quando Deus colocar as tuas obras numa balança, Ele fala: não, acho que você fez bastante boa obra, então você vai ter um espacinho aqui, né, eu vou te dar entrada aqui no céu. Né? Tem muita gente que pensa assim. Tem muitas doutrinas que pregam isso. Nós precisamos fazer o bem, porque se nós não fizermos o bem, nós não vamos receber a graça da salvação, da vida eterna e da eternidade com Cristo. Né? Só que esse não é um princípio, não é uma doutrina ensinada pela Bíblia. A Bíblia fala que nós somos salvos unicamente por meio da graça. Ninguém merece salvação. Portanto, não há absolutamente nada que você possa fazer na sua vida. Pensa, absolutamente nada. Não importa se você dá gorjetas boas para quem guarda o seu carro, não importa se todo final do ano
compra 10 cestas básicas e distribui com pessoas carentes. Não importa se você compra cobertor e no inverno você sai aí distribuindo. Não importa. Essas coisas nunca vão te fazer merecedor da salvação em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo é muito claro sobre isso. Ele fala que a salvação ela vem por meio da graça e não por aquilo que nós fazemos. E ele diz assim, não por obras de justiça. E o texto continua dizendo o quê? Para que ninguém se glorie. Tem muita gente que pensa assim, né? Você pergunta assim, daí você vai para o céu? Ah, eu acho que eu vou, né? Porque eu sempre ajudo as pessoas, eu sou uma pessoa muito caridosa, todo dia eu faço boa obra. Eu sempre saio com um dinheirinho no bolso para dar uma esmolinha aí para quem está pedindo. Né? Eu sempre estou socorrendo as pessoas. E fundamentam então a sua salvação não no sacrifício de Jesus Cristo, na cruz de Cristo, que é o único meio que pode nos tornar salvos e redimidos. Mas também daí a gente tem um entendimento equivocado, né? Ou que talvez nos faça relaxar um pouquinho nessa questão das boas obras. Quando a gente pensa assim, já fui salvo em Jesus Cristo, não é pelo meu merecimento que eu vou para o céu, então tranquilo, né? Quando puder eu faço. Quando eu tiver um dinheirinho, eu assisto as pessoas, né? E daí a gente acaba indo para um outro lado, onde a gente não é diligente. Tem um texto lá em Tito que ele fala, no finalzinho da carta de Tito, Paulo fala assim, que quanto aos nossos, do corpo de Cristo, da igreja de Jesus Cristo, que a gente se distingua na prática das boas obras. Que a gente seja etivo na prática dessas boas obras. Que a gente possa despontar ao ponto das pessoas verem e se admirarem. Olha aquele povo crente, olha aquela igreja, como é atuante, como se preocupa. Mas existe um outro lado das boas obras que Tiago vai nos mostrar aqui, que às vezes nós estamos completamente, não conhecemos esta ideia do que é este lado das boas obras, que não tem a ver com fazer para o outro, para o próximo, mas tem a ver com fazer para Deus. Vocês lembram aquela passagem, aquela mulher que foi ungir os pés de Jesus? Eu preguei sobre ela no mês passado, né? Ela foi ungir os pés de Jesus, ela quebrou aquele vaso de perfume caríssimo, né? E derramou então ali sobre os pés de Jesus. E daí os discípulos já começaram a julgar ela, falando, meu Deus, está desperdiçando, esse dinheiro podia ser vendido, né? E dado aos pobres. A cabeça ali dos discípulos, principalmente daquele que deu a ideia, era assim, meu Deus, né? Essa mulher está gastando esse salário de um ano, porque esse era o preço daquele perfume. Um ano de salário, veja aí quanto você ganha num ano. Aquele era o custo daquele perfume. E aqueles que estavam muito antenados com a boa obra do fazer, pensou, podemos vender esse dinheiro, vender esse perfume, arrecadar esse dinheiro e um monte de gente vai ser abençoada. Mas aí o que Jesus falou para aquela mulher? E para aquelas pessoas que estavam ali? Esta mulher praticou uma boa obra para mim. Você já pensou que boas obras nós também praticamos para Deus? Deus quer receber as nossas boas obras. E daí disso muitas vezes as pessoas não falam, né? A gente faz muito boa obra, às vezes até para ser visto pelas pessoas, né? Até mesmo para que as pessoas falem, que menino bonzinho. Mas muitas vezes nós nos omitimos nas boas obras que precisam ser praticadas para Deus. Então a gente vai entrar nesse texto de Tiago. E eu estou, pelo menos aí algumas semanas, lendo, estudando, né, vendo o texto e vendo o sentido. É uma cartinha pequena, mas é uma cartinha muito carregada de muita coisa importante, né?
e que a gente precisa refletir para a gente decolar nessas boas obras e ter um entendimento mais amplo a respeito de qual é o entendimento da palavra destas boas obras. E então eu quero te convidar para a gente abrir lá no primeiro capítulo de Tiago. A gente vai trabalhar o primeiro capítulo hoje, tá? Nós vamos ser vai ser uma mensagem expositiva e nós vamos passar pelo texto, ler o texto e trazer algum esclarecimento. Mas antes da gente começar a ler esse capítulo, né? Aliás, vamos só ler esse verso 1 aí que a Rafa já pôs para a gente descobrir quem que é esse Tiago, né? Tiago é um nome comum no Novo Testamento. Jesus tinha 2 discípulos que se chamavam Tiago. Um que era filho de Zebedeu, irmão de João, e outro que era filho de Alfeu, né? Mas de repente aparece este Tiago aí que se autodenomina no início dessa carta dizendo servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. É assim que ele se apresenta, direto e reto. E este Tiago aqui, sem a gente entrar muito, né, na discussão aqui da autoria, né, este Tiago aqui não era nenhum dos 2 discípulos de Jesus. Certo? E olhando o texto da Bíblia, a gente se dá conta disso. Porque um dos Tiagos morreu logo no início, logo depois de alguns anos de Jesus ter subido aos céus, quando veio uma perseguição do Sinédrio sobre a igreja. Capítulo 12 de Atos, você lê lá, que Tiago, o apóstolo, ele morreu ao fio da espada. Quando Pedro estava preso naquela cadeia também para ser morto. Então, um dos Tiagos, discípulos de Jesus, já tinha morrido nessa época. Mas este Tiago aqui, vamos ler alguns textos que vão nos ajudar rapidamente a entender quem era. O primeiro lá em Marcos 6:3. Olha o que diz aí. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Aqui está contando uma história quando a família de Jesus começa a achar que Jesus estava meio doido e vão lá querer prender Jesus, né? Então vai aí uma comitiva, a mãe de Jesus e os irmãos. E o primeiro citado ali é Tiago. Existia um Tiago que era irmão de Jesus, tá? Isso aí, esse texto está na Bíblia Católica, tá? Porque tem gente que fala, né? A gente falou de Maria aqui semana retrasada, né? E fala que Maria só foi mãe de Jesus. Não, ela teve outros filhos, aí está a lista deles. E este Tiago, que escreveu essa carta, era esse Tiago, irmão de Jesus, que é citado também lá em Gálatas. Gálatas capítulo 1, o verso 9. Tá? E diz aqui, apóstolo Paulo dizendo, né? Quando ele foi a Jerusalém, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, Paulo conhecia esse Tiago, Paulo esteve com esse Tiago, que ele chama de apóstolo, mas não foi um discípulo que caminhou com Jesus. E ele diz, Tiago, o irmão do Senhor. E por que Paulo encontra com ele em Jerusalém? Porque este Tiago aqui, ele era o líder da igreja em Jerusalém. Esse Tiago, irmão de Jesus, ele ficou como o pastor, como o líder da igreja em Jerusalém. Tá? Em 1 Coríntios 15, 7, Paulo menciona de novo Tiago. Capítulo 15, Paulo está falando sobre a ressurreição e está falando para quem Jesus apareceu depois que ele ressuscitou dos mortos. E diz no verso 7, depois Jesus foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E este Tiago aqui, então, era o Tiago, irmão de Jesus. E a última citação está lá em Atos, capítulo 15, verso 13. Que diz, depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Esse capítulo 15 é uma reunião importante, um concílio que aconteceu em Jerusalém, para decidir a respeito do evangelho que estava sendo pregado também para os gentios. Né?
Então foi uma decisão importante, né, de não imputar toda aquela carga religiosa do judaísmo sobre aqueles que vinham à fé e que eram gentios, que não tinham nenhuma ligação com a religião judaica. E estava aqui Tiago, e Tiago é quem bate o martelo e dá o veredito a respeito daquela reunião, que é esse Tiago, irmão de Jesus, que era o líder da igreja em Jerusalém, ok? Então aqui a gente consegue rapidamente aí mencionar e situar quem é esse Tiago. E é esse Tiago então que vai escrever a carta. Ele era líder da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, ela era composta na sua maioria de judeus. Tiago era um judeu. E ele começa a observar no começo da caminhada, né, depois aí de uns 15 anos da ressurreição de Jesus Cristo, que aqueles judeus estavam sendo displicentes em alguns aspectos da observância da fé. E como Tiago era um apóstolo, ou seja, ele tinha responsabilidade sobre a doutrina, ele resolve escrever essa carta. Resolve escrever essa carta para os judeus que haviam crido, certo, em Jesus, não somente de Jerusalém, mas ele vai citar uma expressão aqui, que é as 12 tribos que se encontram na dispersão. E isso era uma terminologia, né, uma forma de expressão muito comum. Pode colocar lá em Tiago capítulo 1, Rafa. Isso. As 12 tribos que se encontram na dispersão. A dispersão foram eventos que aconteceram na história de Israel, que fez com que judeus saíssem daquele contexto da Judéia e se espalhassem pelo mundo. Houveram algumas dispersões na história, e isso fez com que os judeus vivessem em todos os lados, né, do mundo romano da época. Então Tiago está escrevendo e ele cita as 12 tribos como uma referência, né, aos judeus que eram herdeiros, né, da promessa de Deus, eram filhos de Abraão, e todo judeu fazia parte de uma das 12 tribos. Então esta carta é direcionada especificamente a este povo, né, e especialmente aos judeus. Daí ele já começa a carta dele, e aqui então eu quero a sua atenção, porque ele já entra de sola no verso 2, no tema, né, daquilo que vai trabalhar. E ele escreve assim: meus irmãos, né, e essa expressão é como se fosse pessoas da mesma raça, pessoas que faziam parte de um mesmo povo, de uma mesma nação. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações. Que começo animador, né? Que incentivo ele estava dando para aquele povo, né? E isso já faz a gente concluir o seguinte: se alguém começa uma carta, né, se você recebe uma mensagem, um e-mail, de cara, né, te dando uma palavra assim, o que você consegue inferir disso? Que aquele povo judeu, que vivia disperso ali no Império Romano, estava passando por tempo de lutas. Estava passando por tempos de provação. E por isso, Tiago julga necessário, né, se posicionar. Porque aconteceu uma coisa interessante na história, e isso a gente vê lá na carta aos Hebreus, é que os judeus que haviam reconhecido Jesus como Messias e haviam se convertido ao cristianismo, esses judeus, no momento que começou a vir a perseguição sobre os cristãos, no primeiro século, no ano 64, depois de Cristo, esses judeus, eles começaram a ficar abalados na fé e eles começaram a querer voltar ao judaísmo, abrir mão daquela Jesus, porque os judeus não estavam sendo perseguidos, mas os cristãos sim. E daí então Hebreus dá uma exortada. Então eu entendo que aqui Tiago já estava observando isso. Já estava sentindo muitos judeus que, em meio às pressões da fé que eles haviam abraçado em Jesus Cristo, começaram a passar pelas lutas e pelas dificuldades e estavam querendo vazar. E daí ele começa então exatamente com essa expressão: tende por motivo, volta lá, Rafa, por favor. Tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre isso,
tem tudo a ver com a gente, né? Quem aqui não passa por provação, levante a sua mão agora, por favor. Quem não passa por muita provação? Provações, elas fazem parte do nosso caminhar com Deus. E aqui a gente vai ver que logo de cara, Tiago, ele traz um princípio muito importante. E até choca essa expressão. Tem de motivo de alegria ao passar por provação? Como assim? Você é masoquista? Você gosta de sofrer? Então você passa, luta por uma dificuldade na sua vida e você fala, eu estou feliz porque eu estou sem dinheiro, porque eu perdi o emprego. Tiago vai nos mostrar a razão dessa alegria, a origem desta provação. Porque o que é uma provação? Uma provação é algo que é colocado diante de nós para que a gente seja aprovado ou reprovado, certo? Então é uma prova que você passa na tua vida. E a Bíblia vai nos dizer em muitos textos que Deus prova. Ele prova o nosso coração, ele prova a nossa fé, ele prova a nossa obediência. E você pode pegar muitas passagens da Bíblia. Esses dias eu estava me lembrando sobre aquela história de Abraão, quando Deus pede para ele sacrificar o seu único filho. Aquilo era uma prova de obediência. E quando Abraão pega a faca e vai matar, fala, opa, pode parar, porque agora eu sei que você me obedece incondicionalmente. Nós somos provados. E eu acho que esse microfone tá. Deixa eu só. E também estamos bem no microfone. Ok, deixa eu pegar isso então. Isso aqui vai me limitar um pouquinho a caminhar, mas tudo bem, né? Nós somos provados no nosso caminhar com o Senhor. Por quê? Porque Deus quer saber se a gente obedece ou não obedece? O que você vai fazer com a minha mesa? Você vai pôr para cá. Ótimo, só cuidado aqui, hein? Isso. Obrigado, Alexandre. Deus precisa saber se a gente vai obedecer ou não vai obedecer? Deus precisa saber se a gente vai ter fé ou não vai ter fé no meio da prova? Deus precisa saber se a gente vai ser aprovado ou não? O que você acha? Ele precisa saber disso? Quem precisa saber? Eu. É o professor que precisa da nota? Da prova? É o professor que precisa do resultado? Não. É o aluno. E quando ele olha lá na listinha, aprovado, yes! Isso é para ele. Reprovado. As provas que Deus permite na vida do cristão são para nós. E esses tempos difíceis, que são as provações que a gente enfrenta na nossa vida, eles forjam o nosso caráter. Este propósito, para que a gente tenha um caráter de coragem e de perseverança. Olha o que ele continua dizendo então agora no próximo verso. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então quando você passa pela prova, quando você vence aquele tempo difícil, é gerado no teu coração uma coisa que é imprescindível na nossa caminhada com Jesus: perseverança. E o que é perseverar? É permanecer a despeito das lutas. Aquela pessoa que acha que ela teve um encontro com Jesus, uma experiência maravilhosa, e a partir daqui a vida dela vai ser uma maravilha, dali 15 dias que ela tomou essa decisão de seguir a Jesus, ela já vai ver que a coisa não é bem assim. E daí ela já vai ser checada, se o coração dela é um coração perseverante, se ela passa por aquele tempo difícil e mesmo no tempo difícil, ela está apegada na fé em Deus. E daí à medida que a gente vai vencendo as provações da vida, você vai se sentindo mais forte.
Por isso que Tiago fala, tenham alegria. Porque você passa por um tempo difícil, uma provação hoje. É duro, dá a impressão que vai acabar o mundo, não é verdade? Daí, de repente, você vence aquilo, perseverança é gerada em você, daqui a 15 dias você passa por uma outra provação. Daí você olha para trás e fala, não, eu já estou mais forte, isso aqui eu venço tranquilo. Pá! Vencido. Mas de repente passa um tempo e vem uma provação maior do que aquela que você teve. Davi, ele falou o seguinte quando ele foi derrotar o Golias. Ele disse, eu estou em condições de lutar contra esse gigante, porque eu já defendi as minhas ovelhas de muito urso e de muito leão. Então, antes de você querer derrubar gigantes na sua vida, comece a derrubar os leões e os ursos no seu dia a dia. E isso vai gerando um caráter. E daí, à medida que o tempo passa, você vai observando aqui, assim, não é que as coisas se tornam mais fáceis, é que você é mais forte. É que você tem mais coragem, a casca já ficou dura. Então não é qualquer provaçãozinha que vai te abalar. E daí a gente vai passando por muitas situações da vida assim. Porque você gera em você uma resiliência, aquela condição assim de você passar pelas lutas, né, levar as chapuletadas da vida, mas você permanece em pé, você crê em Jesus Cristo, você está firme naquilo que o Senhor tem para a tua vida, você sabe que o teu Redentor vive, você sabe que aquele tempo difícil vai passar, porque já passou tantas vezes. Que aquele deserto não é para o resto da tua vida, aquele deserto é simplesmente um tempo de passagem. Paulo fala sobre isso também lá em Romanos capítulo 5. E aqui é interessante a gente ver como a Bíblia se completa. Olha o que Paulo fala em Romanos 5:3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. O próprio Paulo falando a mesma coisa que Tiago. Se glorie nas lutas, nas dificuldades, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Você vê isso acontecendo na tua vida espiritual? Você precisa enxergar isso na sua vida espiritual. Você vai crescendo de fé em fé e de glória em glória. E você sabe qual é o significado dessa palavra perseverança? Porque no verso 4 lá de Tiago, capítulo 1, ele vai concluir esses primeiros versículos. Tiago é muito sucinto, né? Ele fala pouco. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então olha o poder dessa perseverança, nos torna perfeitos e íntegros na nossa fé, no nosso caminhar, na nossa coragem, na nossa força. E perseverança, essa palavra perseverança, ela tem o seguinte conceito na Bíblia: coragem constante quando você enfrenta sofrimento injusto. Ok? Perseverança na Bíblia significa isso, coragem constante quando você é submetido a sofrimento injusto. Tem muitas provações e lutas que você enfrenta na sua vida, que você fala, Deus, por que isso? Quando você tem perseverança, você enfrenta essas situações. Ele continua no verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Dá a impressão que ele mudou de assunto aqui, né? Mas agora ele começa esse parágrafo, se porém algum de vós necessita de sabedoria. Qual é a relação da sabedoria para os tempos difíceis e as provações que Deus permite que a gente enfrente para a gente ser perseverante? Porque quando a gente enfrenta os tempos difíceis e as provações da vida, a gente precisa de sabedoria e discernimento em como nós devemos agir.
E antes ainda, a gente precisa de sabedoria para discernir qual o propósito de Deus em me fazer passar por isso. Porque se você crê, como o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 8:28, que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: você ama a Deus? Vou dar uma nova chance para vocês. Você lá em casa, você grita aí também. Você ama a Deus? Então, tudo que acontece na tua vida é para o teu bem. Inclusive as coisas ruins. Amém? Amém? Né? Inclusive as lutas. Inclusive os tempos difíceis. Inclusive as provas que Deus permite a gente passar. Por quê? Porque Deus quer fazer a gente sofrer? Não, porque Deus quer ver a gente um vencedor. Porque Deus quer ver a gente com um caráter forjado. Eu entendi isso muito cedo na minha caminhada espiritual. E por isso eu não fiquei me lamentando com um monte de coisa na minha vida. E você precisa tomar esse posicionamento também. Para de ficar lamentando toda hora. Sabe aquele crente, né, que se gruda nele, ele já começa a falar: estou passando por uma prova, ora por mim. Vai estudar, meu irmão. Né? Está passando por prova, vai estudar. Para você poder sair bem nessa prova. Mas tudo é prova, o foco está na prova. Não, o foco tem que estar na aprovação. Você fica pensando o tanto que você estudou quando você vê teu nome na lista que você foi aprovado? O que você fala? Valeu a pena, consegui. Assim deve ser a nossa vida com o Senhor. Por isso que a gente precisa de sabedoria. E Ele está falando: se você precisa de sabedoria, peça a Deus. De novo, está aí, na tua mão. E o que é a sabedoria? Existem muitos textos, eu quero ler alguns aqui, né? O livro de Provérbios é riquíssimo para nos falar sobre sabedoria. E ele vai falar que a gente precisa buscar essa sabedoria em Deus. Tá? Essa sabedoria não vem de bandeja, não, você tem que buscar, tem um texto em Provérbios que fala que você tem que buscar essa sabedoria como você vai atrás de ouro e de prata. Com a mesma intensidade que você corre atrás de dinheiro, de melhorar a tua posição financeira, de poder adquirir as coisas que você tem, vai correr atrás da sabedoria, que não tem a ver com inteligência e não tem a ver com conhecimento. Ok? Sabedoria é fruto de experiência. Por isso que a Bíblia vai falar que as pessoas que têm cabelos brancos, né, elas têm sabedoria. Não necessariamente, mas normalmente têm porque elas já viveram. Provérbios 1:7. Veja lá o que está escrito em Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quer começar a buscar sabedoria na tua vida? Tema a Deus. Simples assim. E temor o que é? É respeitar, é obedecer, é se sujeitar. Tema a Deus e você vai ser sábio. Capítulo 3 de Provérbios, versos 7 e 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso é temor. E a sabedoria vem com o temor. E o temor é se apartar do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Temer a Deus é apartar-se do mal. Quando você se aparta do mal, você teme a Deus. Quando você teme a Deus, você é uma pessoa sábia. Você recebe da parte dele sabedoria. Capítulo 8, verso 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E por fim, capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então, se tem alguma coisa que você precisa buscar na sua vida, é a sabedoria. E Deus é a fonte desta sabedoria. E esta sabedoria vai te sustentar nos momentos difíceis. Essa sabedoria vai te trazer discernimento quando você estiver passando pelas provas. E você vai saber exatamente por que Deus está permitindo você passar por aquela prova. Qual é o propósito daquela provação na sua vida. E não se preocupe com a aprovação, se preocupe com a aprovação.
Paulo fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa deve ser a nossa postura, tá? Então a sabedoria para te sustentar e te fazer compreender os tempos difíceis que vão gerar na tua vida perseverança. Daí ele continua aqui, dá a impressão que agora ele, tropeçou em alguma coisa aqui, mudou de assunto radicalmente. O irmão, porém, verso 9, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seu caminho. E aqui Tiago vai falar sobre a questão da igualdade, porque quando a gente fala de boas obras, quando a gente fala de ajudar o necessitado, a gente precisa ter um entendimento que aos olhos de Deus nós somos iguais. E aqui tem uma coisa muito equivocada que a gente faz, porque quando a gente ajuda alguém, a gente ajuda como assim, né? Aqui, ai, coitadinho. Deixa eu dar um pratinho de comida para ele aqui. E daí você estufa, dá a impressão que você fica ainda mais, mais poderoso quando você faz isso. Porque isso é a boa obra que vem de um coração humano. Mas daí Tiago já quebra as pernas de todo mundo aqui e já diz o seguinte, aquele que tem condição humilde, ele fala aqui, o irmão de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Levanta a cabeça, meu querido. Não é porque você tem menos que você é pior, ou desqualificado, ou não é digno. E daí ele diz para o rico, abaixa a cabeça. Porque não é porque você tem dinheiro que você tem tudo. Está entendendo o que Tiago está fazendo aqui? Ele está colocando todo mundo no mesmo pé de igualdade aos olhos de Deus. Porque ele vai, depois lá para frente na carta, ele vai trabalhar isso no capítulo 2, verso 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não faça distinção. E lá na frente da carta ele vai falar, porque quando chega o bacana lá no culto, na igreja, você chama, você faz menção que ele está naquele culto, você convida ele para sentar no primeiro lugar, e daí quando chega uma pessoa mais simplinha e tal, senta lá em qualquer lugar, lá no finzinho, acho que tem uma cadeira sobrando ali. Gente, a Bíblia é a maior tese sociológica de igualdade entre as pessoas. As políticas aí fazem uma confusão e distorcem isso de uma forma terrível. Mas aos olhos de Deus não há diferença. E é isso que Tiago já nos coloca aqui no começo da carta. Igualdade. E aqui ele está estabelecendo uma base para a prática de boas obras. Quando eu pratico uma boa obra com alguém, não é de cima para baixo, mas é de igual para igual. Porque aquele pode ser, esse meu irmão que um dia eu estou assistindo, pode ser que ele pratique uma boa obra comigo. Porque isso é uma via de duas mãos. E daí isso quebra com esse conceito terrível e distorcido da Bíblia, da boa obra, como se fosse assim, coitadinho. Deixa eu ajudar essa pessoa. E daí isso tem distorções muito ruins, nesse tipo de prática, porque daí vira aquilo que é a condição do nosso país hoje, esse assistencialismo, essa coisa de dizer, o governo tem que fazer isso, tem que fazer isso, e tipo assim, dizendo que quem tem mais, tem que dar para quem tem menos, tem que vender todas as riquezas dos ricos aí, dividir tudo para os pobres. É esse conceito aí, gente, que não é bíblico. E a palavra de Deus fala da doação, fala da ajuda, do auxílio, mas não de cima para baixo, de igual para igual. Ele é meu irmão em Cristo. Muda isso quando a gente pratica a boa obra desse jeito? Muda alguma coisa? Porque você olha e valoriza e reconhece a dignidade. E daí ele continua no verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Opa, voltou para a aprovação agora. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta.
Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E aqui nesse parágrafo, Tiago vai voltar à história da provação, e ele fala: feliz o homem que suporta com perseverança a provação. Tá? Por quê? Porque ele vai ter um caráter forte, porque ele vai ser aprovado e porque ele vai receber a coroa da vida. Mas aí ele entra com um outro tema, que é o tema da tentação, que é diferente da provação. E se você esquecer de tudo que eu falar sobre isso, só pense o seguinte: provação vem de Deus, tentação vem da sua própria cobiça. E, logicamente, existe um serzinho inimigo de Deus que gosta de atiçar a cobiça em você e tentar você a desobedecer a Deus. Ok? Você precisa de sabedoria para discernir o que é provação, o que é tentação na tua vida? Porque às vezes a gente fala, né, o diabo está me tentando, daí Deus fala: não, sou eu que estou te provando. E daí o diabo sempre leva na conta, né, coitado? Hã? Falta de discernimento, falta de sabedoria. Peça a Deus. O que você está passando é fruto da cobiça do teu coração que gera o pecado? Ou é fruto de Deus provando o teu coração para que você possa ajustar coisas que Ele quer ajustar na tua vida? Coisas que Ele quer te ensinar. A aprovação sempre vai resultar num ensinamento, numa mudança, numa transformação. A tentação sempre tem a ver com o pecado, sempre tem a ver com morte. E pecado, consequentemente, tem a ver com separação de Deus. Tanto a aprovação como a tentação estão presentes na nossa vida. Mas a gente precisa de sabedoria para discernir aqui dentro. Ó. E cuidado para não trocar. Porque tem muito crente repreendendo a tentação e o diabo enquanto é Deus que está te provando. Daí continuamos. Não vos enganeis. Eu gosto dessa expressão aqui, né? Tiago é muito intenso, né? Ele devia ter uma personalidade assim. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E aqui ele vai entrar agora. Ele está mudando de tema, mas ainda vinculado ao anterior, porque ele está falando que a tentação não vem de Deus, porque a tentação é fruto de cobiça e porque a tentação gera morte. E daí ele afirma que não vos engane. Deus é bom. E quando Ele permite que você passe pelas lutas e pelas provações, isso tem a ver com a bondade de Deus. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E nenhuma boa obra pode ser produzida como fruto da minha natureza de pecado. Até mesmo as boas obras que a gente pratica, elas vêm de Deus, porque é Ele que é bom. Se aquela mulher derramou aquele óleo, aquele perfume preciosíssimo aos pés de Jesus, é porque Deus já tinha feito uma obra na vida dela. E ela estava então cogitando as coisas de Deus e do Espírito Santo, e não da sua própria carne. Então tem muita boa obra aí que parece ser muito bonita na aparência, mas qual é a origem dela? Qual é a motivação? Como está o coração? Porque é isso que Deus importa, né? A Bíblia fala que Deus vê o coração, não vê a aparência. Então, se você despejar um saco de dinheiro para ajudar alguém, achando que todo mundo vai aplaudir e falar: meu Deus, olha o caridoso. Deus está enxergando a motivação do teu coração. Da onde que aquela boa obra está saindo? Porque Tiago afirma que toda boa dádiva, todo dom perfeito, são do Pai das luzes. Então não se engane. E isso também coloca a gente no lugar para pensar: quando eu pratico uma boa obra, vem de mim mesmo? Ou vem de Deus? Se vem de mim mesmo, eu posso me gloriar e posso me sentir o cara. Mas se vem de Deus, eu tenho que apontar para Ele. E daí Jesus fala sobre isso.
que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus, porque é dele que vem toda boa dádiva. Deus nos criou perfeitos, ele fala isso, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E agora ele vai pegar esse gancho aqui da palavra que gerou a gente, eu e você, para entrar nesse tema da prática dessa palavra. E aqui a gente já está no penúltimo parágrafo. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Crianças estão chegando para a ceia, mas fiquem com papai e mamãe aí, quietinhos, a gente já está encerrando. E aqui ele começa a falar sobre praticar ou não praticar. Viver na teoria do Evangelho ou viver na prática do Evangelho. E daí eu pergunto, quem é você nessa equação aqui? Você é praticante ou você é ouvinte? Você tem recebido de Deus, você tem buscado entendimento na palavra e tem colocado isso em prática na sua vida? Ou você simplesmente vem semana após semana, ouve a palavra, ouve um monte de podcast, de mensagens de 300 pastores, mas a prática, a vida, a sua vida reflete aquilo que você tem recebido de Deus, aquilo que você tem entendido na palavra? E aqui eu não estou falando de infalibilidade, gente. Aqui eu estou falando que quando eu vou para a palavra de Deus, Ele me convence do meu pecado, Ele revela o meu coração, Ele me leva ao arrependimento e à mudança, e à prática de boas obras. Isso também é uma boa obra. Quando a gente ouve a palavra de Deus e pratica. E isso tem a ver com autocontrole. Se tem uma luta que eu enfrento, não são com as pessoas que estão à minha volta. É com esse Reinaldo que está aqui dentro. Por causa de uma natureza. Então eu preciso do fruto do Espírito, que é o autocontrole, que é o domínio da minha fala. E daí Tiago vai falar isso no capítulo 2. Que é o domínio das minhas atitudes, que é o domínio das minhas reações, porque ele vai falar ali, né? Que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando eu me iro, gente, por alguma situação, sim, o pastor se ira também, desculpa te decepcionar, tá? Mas quando eu me iro com alguma situação, imediatamente eu lembro desse texto. Mas daí tem uma outra história da ira que a gente vai ter que conversar outro dia, né? Porque Paulo vai falar lá em Efésios, ele vai dizer, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o vosso sol sobre a sua ira. Opa! Então existe uma ira que é pecado e uma ira que não é pecado. Jesus se irou? Sim. Jesus se irou no templo. Pegou as mesas, chutou, virou tudo, pegou chicote. Ele pecou? Não. Ele se indignou intensamente. A gente precisa trabalhar isso na nossa vida. Algumas vezes eu converso com uma psicóloga que tem lá no nosso prédio, né, que é cristã também, e muitas vezes eu fui lá conversar com ela e falei, eu tenho uma questão com a ira aqui, né? E daí ela começou a me mostrar exatamente isso.
Esta ira o que é? Se é uma ira que se instala dentro de mim e que me causa ranço das pessoas, que me dá uma indignação a respeito do outro, né, que causa um mal-estar e que fica corroendo, e o sol se põe, e o sol nasce, o sol se põe, o sol nasce, e aquela ira está dentro de mim, opa, pecado. Confessa. Confessa a Deus, pede perdão, se levanta e segue buscando o controle do Espírito Santo. Agora, se você se indigna, se você fica irado numa situação, mas logo na sequência o teu coração sai em paz e você não tem absolutamente nada com a circunstância, com a pessoa, o que for, ok, essa ira não é pecado, tá? Simples assim. Então, quando ele está falando sobre isso, sobre praticar a palavra, sobre ter o controle sobre as suas ações, sobre as suas reações, sobre a sua palavra, sobre a sua ira, ele está falando de boas obras. Isso são boas obras que nós praticamos para Deus. Porque essas coisas são vistas pelas pessoas. E as pessoas acabam reconhecendo Deus na nossa vida. E isso tem a ver com uma fé em ação, que é o que Tiago vai falar mais para frente. Quando ele afirma, a fé sem obras é morta. E ele não está falando das boas obras, de dar a cesta básica para os outros, não, gente. Ele está falando de uma fé que age na minha vida, de uma fé que me transforma. De uma fé que me convence, de uma fé que me controla. Pratiquem isso, ele está dizendo aqui. Pratiquem a palavra, não sejam teóricos, porque quando você só ouve, você se engana. E eu sempre, quando eu leio esse texto, eu pergunto, alguém aqui gosta de ser enganado? É horrível, não é? Mas Tiago está dizendo, não vos engane, porque se você só está ouvindo a palavra e não está colocando em prática, você está se enganando. Não é ninguém que te engana, é você mesmo que se engana. Ele diz aqui no verso 25, e eu já estou partindo para o fim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, olha a perseverança aqui de novo, ou seja, a aprovação tem a ver com permanecer nessa lei. A aprovação tem a ver com se eu vou continuar praticando os mandamentos. E se eu persevero não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Essa parte a gente gosta, né? Eu quero ser bem-aventurado, eu quero ser próspero, eu quero ser bem-sucedido, né, Cris? Essa parte todo mundo quer, quem não quer? Só que tem uma condição, né? Que é a prática da palavra, que é a permanência. E olha, quando ele diz aqui, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, essa palavra aqui, ela tem o sentido de alguém que se abaixa para olhar de perto, de alguém que vai buscar atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, que não se conforma com aquilo que está dentro do coração, mas vai para Deus e se posiciona. E ele fala aqui, mas é operoso praticante. Essa palavra operoso, sabe o que significa? Significa a pessoa que trabalha duro para praticar a palavra de Deus na sua vida. É esforço, é suar a camisa na prática dessa palavra aqui. E não tem a ver com esforço humano, mas tem a ver com um empenho espiritual. Então, se você identifica coisas na sua vida que não estão em conformidade com esta palavra, seja o que for, você precisa trabalhar duro para praticar essa palavra aqui. Senão o teu cristianismo é oco, é vazio, é sem sentido. E tem um péssimo testemunho para aqueles que te conhecem. Isto é cristianismo verdadeiro. É este apelo que Tiago faz para este povo. Pratiquem a palavra, busquem atentamente o evangelho da liberdade. E daí você vai ser feliz em tudo aquilo que você realizar. E ele termina verso 26 e 27 dizendo, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Segura aí um pouquinho, volta lá.
Rafa. Olha aqui, gente, isso aqui dá para pensar. A tarefinha de casa, tá? Tiago, capítulo 1, todo dia da semana você vai ler, cada dia da semana, e vai pensar em tudo isso, tá? Tarefa de casa. Eu dei aula, agora você vai lá e vai estudar. Se alguém, de novo ele coloca o se, né? Ele gosta do se, Tiago gosta do se, né? Se alguém aí, por acaso, supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, ô linguinha, aí tranquilo que ele vai falar bastante da língua no capítulo 2. Antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã, vazia, não faz sentido. Mas aí ele continua dizendo, a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta, : visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Assistir essas pessoas. Por quê? Porque órfão e viúva não tem ninguém por eles. E isso Tiago tira lá da lei. Lá da lei. Ajudar aquele que não tem ninguém por ele. São essas boas obras que Deus quer que a gente faça. E ele diz aqui, visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, né, nos seus momentos de luta, nas suas dificuldades. Vai lá e faça algo para essas pessoas. Essa é a verdadeira religião. Mas a segunda parte da religião pura e sem mácula diz assim, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, vivendo em santidade. Isto é verdadeira religião. Não se conformar com o esquema desse mundo. E isto tem a ver com as boas obras que nós oferecemos para Deus. Encerro então essa palavra dizendo o seguinte, eu quero citar 6 palavras-chave aqui que nós mencionamos. Primeiro, provação. Segundo, perseverança diante das provações. Terceiro, sabedoria, vai buscar de Deus. Quarto, igualdade. Quinto, praticante desta palavra. E sexto, o conceito da verdadeira religião. Pensa nisso e faz uma checagem com a sua vida, porque esse é o intuito de Tiago para a gente. Boas obras é a prática dessa lei perfeita. Não tem a ver só com o dinheirinho que a gente tira do bolso para dar esmola, ou dar um dinheiro para alguém que te pede no semáforo, e às vezes você dá o dinheiro porque você fica com medo dele fazer alguma coisa com você. Isso não é boa obra. Boa obra é muito mais. Boa obra tem a ver primeiro com você, que você oferece para Deus. E depois com o próximo, aquela ajuda, aquele apoio, aquele querer ver a mesma prosperidade e a mesma bênção que está sobre sua vida, na vida do seu irmão. Então vamos agora nos preparar para a ceia, porque é bem interessante que neste dia, primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia. E eu quero ler com vocês um texto de João 13, que é quando Jesus nos dá o exemplo do serviço. O pessoal do louvor já pode ir subindo aqui. Exemplo de serviço, João 13, 12. Todo mundo conhece essa situação aqui, né? Essa passagem. Jesus viveu, né, quando se aproximou a Páscoa, onde ele seria morto, e na quinta-feira, depois do sol se pôr, quando já havia iniciado a sexta-feira, Jesus pede aos discípulos para prepararem a Páscoa, para eles celebrarem juntos aquela Páscoa. Mas antes deles comerem, Jesus faz uma coisa que choca todo mundo ali. Ele se cinge da toalha, ou seja, coloca a toalha em torno da sua cintura. Ele pega uma bacia com água e começa a lavar os pés daqueles discípulos. Serviço do escravo. E daí o texto me diz o seguinte: depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Segue, Rafa. Vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou.
E uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se a praticarem. No momento da ceia, antes de que ela acontecesse, Jesus deu o exemplo do serviço, do que é servir. Jesus nos ensinou o que é fazer boa obra. E ele diz: se eu, sendo mestre e senhor, fiz isso, ou seja, revelei um coração de servo, não me importei em pegar nesses pés fedorentos e sujos, e fiz isso por amor, porque o maior serviço de Jesus não era lavar os pés daqueles discípulos. O maior serviço de Jesus seria subir aquela cruz, por causa dos nossos pecados. E daí Jesus fala: se vocês entendem isso, isto é cristianismo. Estas são as boas obras que eu quero que vocês ofereçam primeiro a mim e depois ofereçam ao próximo. Entender a condição de servo. Porque Jesus diz lá em Marcos: eu não vim para ser servido. Tem muito evangelho pregado por aí, do crente sendo servido. Deus, por favor, aquilo. Deus, aqui ó, faz aquilo lá. Eu decreto sobre isso, eu ordeno sobre tal coisa. Tem muito evangelho assim, mas o evangelho de Jesus é o evangelho do humilhar-se, do se sujeitar debaixo da poderosa mão de Deus. Quero te convidar a ficar em pé para a gente participar da ceia agora. Examina o teu coração. Eu sei que essa palavra é desafiadora, mas é para nós e é para hoje. Comece a pensar como você vive o teu cristianismo. Comece a pensar nas boas obras que você pratica. Elas são de fato boas obras, admiradas pelo Senhor. Essas boas obras têm a ver com a sua vida, que é transformada de glória em glória nesse caminhar com Jesus. Essa boa obra tem a ver com praticar a palavra de Deus. Essa boa obra tem a ver com oferecer para o Senhor o seu melhor. Essa boa obra tem a ver com você passar pela provação, com resiliência, com força, com perseverança, com fé. Assim a gente vai participar dessa ceia. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus amado, nós queremos compreender a profundidade desse sacrifício, a dimensão daquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Pensar na dívida que foi paga, na dívida que eu tinha com o Senhor. E o Senhor não me questionou absolutamente nada, simplesmente foi para aquela cruz com toda a minha dívida e pregou aquele escrito de dívida na cruz, me perdoando de todos os meus pecados. Pai amado, que nós possamos responder ao Senhor, andando em humildade, andando como servos, andando de acordo com a tua vontade, com o teu querer, sendo praticantes da tua palavra e não somente ouvintes, sendo controlados pelo teu Espírito Santo. Nós precisamos disso, Jesus, com a nossa consciência em paz diante de ti, confessando o nosso pecado, se porventura precisa ser confessado, deixando que o sangue de Jesus Cristo nos purifique. Nós fazemos contigo nessa manhã uma confirmação dessa aliança que nós temos.
nesse partir do pão, nesse beber o cálice, que a gente examine a si mesmo e que a gente renove a nossa aliança com Jesus, desejando viver a religião pura e verdadeira, que tem a ver com o nosso próximo, mas tem a ver com o Senhor, tem a ver com ajudar órfãos e viúvas, mas tem a ver com viver neste mundo de uma forma incontaminada, viver em santidade. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Em teu nome nós oramos. Amém. Os queridos irmãos aí vão servindo, você pode participar no momento.